Bom, continuando, a gente vai ver agora resultados experimentais da refração luminosa, né? Agora, veja bem, se são resultados experimentais, né, cabe a você saber as propriedades que vêm da experiência, né? Então vamos lá, prestem muita atenção nisso. Ó. Quando a gente faz um raio de luz incidir de um meio para outro, poderia ser, por exemplo, do ar para a água, do ar para o vidro, que seja, né? De um meio para outro, e a gente faz o raio de luz incidir de forma inclinada à superfície que separa os meios, tá? A gente chama de incidência oblíqua, por quê? Porque o raio de luz está chegando inclinado, nós percebemos algumas propriedades quando a luz passa de um meio para outro, ok? Primeira propriedade, importantíssima, você precisa memorizar essas coisas, tá? Parte da luz é refletida, parte da luz é refratada. Vamos pegar o raio vermelho aqui como exemplo, ó. A gente percebe que da luz que está incidindo, né, parte dessa luz refletiu, ok? E parte dessa luz refratou, ou seja, uma porcentagem da energia atravessa para o outro meio, mas uma porcentagem da energia volta para o meio original, ok? Então sempre parte da luz é refletida e uma outra parte é refratada. Gente, tem uma pequena parcela também que é absorvida aqui, porém nós estamos desprezando essa parcela absorvida porque não é o objeto do nosso estudo, ok? Prestem atenção nessa propriedade agora. Ó. A luz que foi refratada, ou seja, aquela que mudou de meio, ela necessariamente vai mudar de velocidade, porque ela está mudando de meio. Então, se no ar ela tem uma velocidade, na água ela vai ter outra, e assim sucessivamente. Perceba outra coisa que a gente percebe, que essa luz refratada, ela muda a sua direção de propagação. Ocorre o chamado desvio angular. Perceba que a luz vermelha vinha numa certa direção, passou a ter outra direção. Veja a luz verde, ela tinha uma certa direção, passou a ter outra direção. Ok? E uma última observação que precisamos ter em mente também é que esse desvio angular depende da cor. Eu fiz isso de propósito para mostrar para você que o desvio que a luz vermelha sofreu é diferente do desvio que a luz verde sofreu. Ou seja, o desvio está associado ao índice de refração, certo? Está associado à cor. Né? Uma vez que o índice está associado à cor, né? E o desvio depende da cor, então o desvio também está associado ao índice. Tudo bem? Inclusive, eu fiz esse exemplozinho para te mostrar uma coisa curiosa. Ó. A luz vermelha desviou pouco, porém a luz verde desviou mais. E isso nos ajuda a explicar o fenômeno da dispersão da luz. A gente acaba percebendo que cada cor sofre um desvio individual. O que significa que se você jogar a luz branca, vamos recordar o que era a luz branca? A luz branca era a mistura de todas as radiações monocromáticas, né? Então dentro da luz branca a gente tem a vermelha, amarela, verde, azul e assim por diante. Como cada cor sofre um desvio, se a gente fizer a luz branca atravessar um prisma de vidro, por exemplo, a vermelha desvia de um jeito, a laranja desvia de outro, a amarela desvia de outro. Então nós temos a separação das cores, né, que é o fenômeno da dispersão. Então veja bem, tome muito cuidado com isso. Essa separação das cores a gente chama de dispersão, mas elas são causadas pelo fenômeno da refração, né? Que é graças a essa mudança de meio do ar para o vidro e do vidro para o ar que as cores se separam. Tá bom? Então esse desvio sofrido ele depende da cor. Por isso que cada cor está seguindo um caminho e assim a gente consegue separar os raios de luz. Ok? Agora presta muita atenção. Isso só ocorre quando a luz está chegando inclinada com a superfície que separa os meios. Tá? Agora, veja bem, se a gente fizer a luz incidir perpendicular à superfície, né, que está ali associada à separação dos meios, incidência normal, ou seja, a luz chega perpendicular, a gente percebe algumas mudanças no fenômeno. Tá? Continua acontecendo o seguinte, parte da luz é refletida, parte é refratada, ou seja, a luz incide, uma parcela atravessa e uma parcela se reflete. Tá? Continua acontecendo da luz refratada mudar de velocidade, porque se ela está mudando de meio, ela vai mudar de velocidade. Porém, nós não observamos desvio, beleza? A luz refratada não muda a direção de propagação e também não ocorre desvio angular. Então guarda isso. Se a incidência for normal, né, nós basicamente só não temos o desvio angular. O resto das coisas continua acontecendo. Porém, a luz refratada não muda de direção. Tranquilo? Ela só muda de direção se ela incidir inclinada. Se ela incidir perpendicular, ela não muda de direção. Beleza? Então, todos esses fenômenos que eu estou mostrando para vocês experimentais, eles deram origem a leis, né? Leis
atribuídas aí a dois grandes cientistas do nosso passado, né, o holandês Wilbur Snellius e o francês René Descartes, chegaram a conclusões algébricas relativas ao desvio que a luz sofre, tá bom? Então, basicamente, eu vou ensinar vocês esse vídeo como é que aplica a lei de Snell-Descartes, ou alguns autores chamam apenas de lei de Snell, né? Mas, basicamente, é aplicar uma fórmula, tá bom? Então, vamos montar uma situação, um problema aqui do lado, para a gente entender a aplicação dessa fórmula. Então, vamos supor que a gente tem aqui dois meios transparentes. Por exemplo, pode ser ar e água, beleza? Vamos supor, água não, um líquido qualquer, tá? De tal forma que o índice de refração do meio A seja NA, tá? Que é essa parte que eu fiz aqui em branco, e esse meio que eu fiz aqui em azul seria um meio B, tá bom? Vamos supor então que a gente tenha uma reta normal de referência aqui, lembrando que o objetivo da reta normal é sempre poder, né, medir os ângulos em relação a ela. Então vamos lá, vamos supor que exista um raio de luz incidindo aqui inclinado com velocidade VA, né, porque ele está no meio A, então ele tem uma velocidade VA. E aí, esse raio de luz atinge a reta normal, formando um ângulo que eu vou chamar aqui de alfa. Então, esse alfa é o tal do ângulo de incidência. É o ângulo entre o raio de luz e a reta normal, alfa, ok? Em algumas aulas eu chamo de I, mas na refração eu gosto de chamar de alfa. Alfa vai ser o ângulo de incidência. Gente, se não ocorresse o desvio angular, o raio de luz seguiria esse caminho aqui. Lembra? Isso seria o trajeto do raio de luz se ele não estivesse mudando de meio. Porém, o que nós acabamos de ver, que vem da experiência? Que quando a luz muda de um meio para outro de forma inclinada, ela muda a sua direção de propagação. Então ela passa a se propagar no outro meio com uma velocidade VB, formando aqui um ângulo que nós chamaremos de beta. Então, beta é o ângulo de refração, tá bom? Alfa é o ângulo de incidência, beta é o ângulo de refração. Tranquilo? O que diz a lei de Snell-Descartes? Ela diz o seguinte, resultado de muita experimentação, ela diz que o índice de refração do meio A vezes o seno da incidência é igual ao índice de refração do meio B vezes o seno de refração. NA seno de alfa é igual a NB seno de beta. Ou seja, muito fácil de você guardar. Ó. Presta atenção. Índice vezes seno tem que ser igual a índice vezes seno. Tá? NA seno de alfa tem que ser igual a NB seno de beta. Ou seja, a lei de Snell-Descartes basicamente nos possibilita relacionar o índice de refração com o ângulo que ela forma na incidência e na refração. Tá? Essa é uma das formas da gente entender a lei de Snell. Índice vezes seno é igual a índice vezes seno, independente das letrinhas que você usa. Porém, a gente também pode escrever a lei de Snell-Descartes, pessoal, em função desta velocidade aqui. Ó. Então acompanha comigo. Como é que eu obteria o índice de refração do meio A? Não seria C sobre VA? Como que a gente obtinha o índice de refração do meio B? Não era C sobre VB? Ao substituir, a gente pode cortar a velocidade da luz no vácuo aqui e aqui e concluir que a lei de Snell também pode ser escrita dessa forma. Seno de alfa por VA igual a seno de beta por VB. Então, dada a expressão, a gente tem que saber que, dependendo do enunciado, a gente vai pegar os dados do problema, aplicar nessa fórmula e fazer a continha. Tá bom? Eu vou fazer um exemplo ao lado para você entender como que nós aplicamos essas fórmulas. Então, acompanha aqui comigo esse exemplo. Ó. Imagine então que a gente tenha lá os dois meios, né? Só que eu digo para você o seguinte, ó. O índice de refração do meio A é 1, porque provavelmente não, né? É o ar. E o índice de refração do meio B, que é um líquido qualquer, seja 1,41. E aí eu digo o seguinte para você, ó. Conhecendo então o índice de refração do meio A, que é 1, e o índice de refração do meio B, que é 1,41, vamos estudar a luz atingindo, né, de forma inclinada a superfície, formando aqui um ângulo de 45 com a normal. Então o raio de luz chegou, formou 45 graus com a normal. A priori é só isso que a gente sabe, beleza? Bom, vamos completar o desenho. Se não existisse a refração, a luz seguiria esse caminho. E a gente vai assumir que o raio de luz que entrou no líquido tem essa trajetória aqui e ele forma um ângulo beta que a priori é desconhecido. Então imagine que esse seja o nosso enunciado. Nós temos os dois índices de refração, NA e NB, e temos o ângulo que a luz chega. Aí a gente tem condições de calcular o ângulo que ela sai. Perceba que eu vou colocar na lei de Snell. NA seno de alfa é igual a NB seno de beta. Índice vezes seno é igual a índice vezes seno. O que nós temos? O NA é igual a 1. O ângulo de incidência é 45, então fica seno de 45. Igual ao NB, que é 1,41, vezes o seno de beta. Perceba que a nossa única incógnita aqui, então, é o seno de beta.
É legal também comentar que a lei de Snell ela não te possibilita calcular o ângulo beta, mas ela te possibilita calcular o seno dele, o que já é uma ótima coisa. Então vamos fazer a continha agora. Ó. Todos vocês acredito que se lembram que o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Então está ficando assim, ó, raiz de 2 sobre 2 igual a 1,41 seno de beta. É muito provável que nessa parte você fale assim, ah, beleza, até aí eu entendi, mas a partir daqui eu não sei o que eu faço com as contas. Bom, aqui você tem que isolar o seno de beta. Então eu vou dar uma dica, e uma dica bastante usada nos vestibulares. Este 1,41 aqui não está aqui por acaso. Normalmente a gente costuma fazer estas aproximações aqui. Ó. Sempre que aparecer 1,41, aproxime para a raiz de 2. E sempre que aparecer 1,73, aproxime para a raiz de 3. São aproximações clássicas de vestibulares. Tá? 1,4 é a raiz de 2, 1,7 é a raiz de 3. Se eu enxergar que isso aqui é a raiz de 2, olha só como fica. Raiz de 2 sobre 2 igual a raiz de 2 seno de beta. Aí ficou facinho de fazer a conta. Ó. Posso simplificar a raiz de 2 aqui com a raiz de 2 aqui. Concluir que o seno de beta é igual a meio. E aí eu me recordo qual é o ângulo beta cujo seno vale meio. Beta igual a 30 graus. Então atenção lá no desenho agora. Ó, beta vale 30 graus. Okay? Então a luz chegou com 45, com a normal. Saiu com 30 em relação ao normal. Alguns exercícios podem te pedir o desvio. O desvio é esse ângulo aqui, pessoal. É a diferença da incidência e da refração, né? É a diferença de alfa e beta. Por exemplo, como ela chegou com 45 e saiu com 30, quer dizer que ela desviou 15 graus. Fique atento a isso. Alguns exercícios pedem o ângulo de refração, outros pedem o desvio. O desvio é essa diferença aqui, que no caso foi de 15 graus. Beleza? E agora vem algumas consequências matemáticas da lei de Snell que você necessariamente precisa memorizar. Essa é a base para as próximas aulas de refração. A lei de Snell nos garante o seguinte, ó, prestem atenção. A luz ela pode estar indo de um material de menor índice para maior índice, ou de maior índice para menor índice. A gente costuma dizer assim, ó, menos e mais. Só que aqui não é negativo e positivo, é menor índice, maior índice. Tranquilo? Aqui também, ó, maior índice, menor índice. Guarda isso. Sempre que a luz vier do menor índice de refração para o maior, ela sofre um desvio no sentido de se aproximar da normal. Ok? Guarda. Se a luz incidir do menos refringente para o mais refringente, ela sofre um desvio se aproximando da normal. Todos os desenhos que eu mostrei até agora eram esse caso aqui. A luz estava vindo do menos refringente para o mais refringente e ela estava sofrendo um desvio aproximando da normal. Porém, o que me diz o princípio da reversibilidade? Que se ela voltar do mais para o menos, ela então afastaria da normal. Portanto, olha aqui do lado, ó. Sempre que a luz incidir do mais refringente para o menos refringente, aí ela vai afastar da reta normal. Beleza? Então essas são, eu diria para você que são as duas propriedades básicas, do que está por vir. Se a luz vier do menor índice para o maior índice, ela aproxima da reta normal. Se ela vier do maior índice para o menor índice, ela se afasta da reta normal. A vantagem de você saber isso aqui é que você não precisa nem calcular os ângulos, mas você sabe pelo menos para onde ela desvia. Ela pode se desviar aproximando da normal, se ela for do menos para o mais. Ela pode se desviar afastando da normal, se ela for do mais para o menos. A gente costuma brincar assim, ó. Se a luz for para o meio mais, ela fica mais perto. Se a luz for para o meio menos, ela fica menos perto. Tranquilo? Se for para o meio mais, mais perto. Se for para o meio menos, menos perto. Mais e menos aqui é maior índice, menor índice. Tranquilo? Então essa é a ideia. Obrigado pela sua atenção aí e até a nossa próxima aula.